Boa noite, irmãos. Estamos ao vivo no dia de hoje. Agora são 19h30. Estamos aqui ao vivo, em comunhão com os irmãos, para mais uma vez, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, levarmos uma mensagem para os nossos irmãos. Nós, do Ministério Reinar com Cristo, agradecemos pela companhia dos irmãos aqui no nosso ao vivo, e nós reforçamos o nosso pedido para que os irmãos curtam as nossas páginas aqui, os nossos perfis no Instagram. Nós temos um canal no YouTube, que são colocadas as pregações, alguns trechos das pregações, e também temos a nossa página no Facebook, que, aliás, por sinal, amanhã às 20 horas, como fazemos todas as quartas-feiras, estaremos ao vivo pelo Facebook. Eu e o pastor Gilberto Natal estaremos amanhã, então, 20 horas ao vivo pelo Facebook, e nós contamos com a presença virtual dos irmãos. De sexta-feira nós temos o nosso culto, que atualmente está sendo transmitido também pelo Facebook, em virtude das restrições de abertura das igrejas de modo geral. Então nós estamos aqui hoje, terça-feira, com o nosso Expresso Milenar. Nós temos algumas semanas, temos trazido mensagem, uma porção da Palavra de Deus para nós aqui rapidamente compartilharmos com os irmãos. E os irmãos podem ficar à vontade para enviar os pedidos de oração, as sugestões, os comentários, Alguma dúvida que por acaso o irmão tiver, pode encaminhar para nós o que estiver a nosso alcance, o que nós pudermos ajudar, nós com certeza vamos ajudar. E nós estamos orando pelos pedidos que são enviados a nós. São muitos os pedidos, porque atualmente muitos são os casos que nós temos acompanhado de depressão, de angústia, de medo, e tudo por causa dessa situação, da situação não só propriamente do vírus, da doença, mas também dos reflexos desse vírus, os reflexos na ordem da economia, na ordem da nossa estrutura geral de sociedade, dos relacionamentos, porque infelizmente são muitos os problemas que nós temos acompanhado aqui na nossa cidade de Rio Claro, de pessoas com problemas nos empregos ou problemas na sua empresa, problemas em casa, de relacionamento, marido com mulher, os filhos. Nós temos acompanhado muitos casos que às vezes a mídia nem noticia, mas que são, infelizmente, agora faz parte dessa quarentena. Mas nós, como ministério, nós como igreja, nós como corpo de Cristo, estamos aqui para pregar a palavra de Deus, para orar pelos irmãos e para ajudar no que for possível. Amém? Nós, repito, estamos sim orando pela saúde dos irmãos, pelos negócios, pelos empregos, pelos relacionamentos, porque o nosso Senhor Deus, que é maravilhoso, com certeza vai abençoá-los. A nossa mensagem de hoje está no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número 37. Então os irmãos podem ir abrindo aí em João 7, 37, que nós vamos compartilhar a palavra com os irmãos. Uma palavra maravilhosa, uma palavra que mostra, demonstra e comprova, prova, de forma irrefutável que o nosso Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo são maravilhosos. Aliás,
Lá em Romanos, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo intercede por nós e que também o Espírito Santo intercede por nós. Olha só que maravilha. Nós estamos aqui, falei agora há pouco de oração, né, de intercessão, de pedir, mas nós temos que ter a consciência, nós temos que ter a certeza, a convicção de que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele intercede por nós, né? E ele não está preso ao tempo. Então, para nós aqui, 24 horas por dia, 7 dias na semana, Jesus está intercedendo por nós. Assim também o Espírito Santo. Então, irmãos, toda e qualquer oração que nós fazemos aqui, seja qual ministério for, qual igreja for, qual irmão for, nós sabemos que junto conosco estão Jesus Cristo e Espírito Santo intercedendo por todas as vidas, principalmente pela vida dos irmãos, né? Porque o nosso Deus é um Deus que abençoa, é um Deus que protege, é um Deus que nos ama e nos ama muito. E como eu falei com os irmãos agora há pouco, aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 7, a partir do versículo 37, nós temos a porção da palavra de Deus que nos diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele, Jesus, disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, irmãos, olha aqui que maravilha. Olha só como Jesus, né? Hoje até nós estávamos comentando sobre a humildade de Jesus. Jesus, que era o homem Deus, ele era humilde, ele praticava a humildade. Ele era, como o pastor Gilberto hoje disse, é um pastor, ele é o nosso abençoador, o nosso Senhor e Salvador, que enquanto esteve aqui na terra, principalmente no seu ministério de 3 anos e meio, ele andava, pregava, falava, comentava sobre as coisas simples da vida, sobre as coisas corriqueiras da nossa vida, né? Ele comentava ali sobre pássaro, né? Ele comentava ali sobre a flor, ele comentava sobre a natureza, ele comentava sobre as nuvens, né? Ele era humilde, ele não utilizava de palavras difíceis, ele não utilizava ali de estratégias, né, de convencimento, porque ele mesmo, Jesus Cristo, tinha e tem a palavra certa, a palavra que tem vida. Ele não precisava se socorrer ali da persuasão, do poder de convencimento, né, de estratégias de reunir multidões. Jesus Cristo, ele caminhava, né, na sua humildade, e a multidão ia atrás dele, porque ele era assim, né, um homem abençoado, um homem que tinha a palavra de bênção, um homem que curava, um homem que praticava o verdadeiro bem, que era verdadeiramente humilde, que não tinha pecado e que sabia qual era a vontade de Deus. Aliás, como ele mesmo Jesus disse, ele se alimentava de fazer a vontade de Deus. Olha só como o nosso Jesus era e é maravilhoso. Olha como o nosso Jesus disse que ele era manso e humilde, né? E não só disse como ele realmente era, manso e humilde. Manso e humilde para nos ensinar, para nos abençoar, para nos proteger e para nos salvar na cruz do Calvário. E aqui em João 7,37, Jesus ali, no último dia da festa, ele se levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém, aqui Jesus não colocou uma condição ou não estabeleceu um grupo seleto de pessoas. Olha, se alguém de determinado jeito vier, ou de determinada importância, de determinada profissão, de determinado nível financeiro. Não, se alguém, quem quiser, né? Quem quiser, não tem restrições.
Aqui é Jesus demonstrando o que é não fazer acepção de pessoas, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Percebam que maravilhoso é Jesus chamando para ele, né, a responsabilidade. Como ele já fez, como ele tinha feito já em outras vezes, né? Quem estiver cansado, né, venha a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é Jesus chamando para ele a responsabilidade típica, digna do nosso Senhor e Salvador. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Né? Venha, se aproxima e beba de mim. Né? Jesus Cristo, olha só que maravilhoso como nós podemos nos apropriar daquilo que Jesus Cristo nos entregou. E quantas vezes já nós falamos disso aqui? Que nós muitas vezes temos o direito, né? Temos tudo conquistado por Jesus na cruz, mas nós não tomamos posse. Né? Nós temos a propriedade, mas não temos a posse. Jesus nos deu, mas nós não queremos possuir aquilo que Jesus nos conheceu. Às vezes por falta de conhecimento e às vezes por falta de fé. Mas nós devemos conhecer, saber o que Jesus Cristo entregou para nós, o que Jesus Cristo fez por nós. E assim nós podemos, né, tomar posse daquilo, fazer disso, né, das conquistas de Jesus, o nosso caminhar diário. E aqui ele diz também que quem cresce nele, quem crê nele, né, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós cristãos que cremos em Jesus Cristo, nós temos em nós rios de água viva fluindo de dentro de nós, né? Aqui diz, nessa versão, do seu interior. Outras versões dizem, do seu ventre. Dentro de nós, dentro de cada cristão, seja qual cristão for, o cristão que tem Jesus no coração, do interior dele, fluem rios de água viva. E nós temos que ter uma noção, uma consciência do que é isso, né? Dessa responsabilidade, dessa maravilhosa graça de Deus. Porque nós devemos, né, deixar que de dentro de nós fluam os rios de água viva. Nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, nós que temos o homem regenerado dentro de nós, nós devemos permitir que esses rios fluam de dentro de nós. Nós temos que fazer isso, tomar corpo, ir adiante, não deixar isso ficar parado, né? O interior, nosso interior, quando está limpo, quando está tudo certo, quando está conectado com Deus, as águas de dentro de nós fluem com mais facilidade, com mais rapidez. Aqui também a passagem diz que ele estava dizendo isso em relação ao Espírito Santo, né, que haviam de receber os que nele crescem, pois naquela época o Espírito Santo não nos fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Acontece que Jesus morreu na cruz por nós, ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus. Ali ele foi glorificado. Ali ele foi glorificado. Né? Então, a partir do momento ali do início de Pentecostes, nós temos o Espírito habitando dentro de nós. Lá no Antigo Testamento, e até Jesus morrer, ressuscitar e ser glorificado, o Espírito Santo ele vinha sobre a pessoa, né? Ele ficava sobre a pessoa. Mas a partir do momento que Jesus ascendeu aos céus e foi glorificado, né, o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Todo e qualquer pessoa que recebe Jesus como único e suficiente Salvador, recebe a vida divina, recebe o Espírito Santo que habita dentro dele. Por que isso?
Porque até a glorificação de Jesus Cristo era o Espírito de Deus, era o Espírito que tinha a natureza unicamente divina. Mas a partir do momento que Jesus, homem, morreu na cruz, ressuscitou e foi glorificado, ascendeu aos céus e foi glorificado, esse Espírito, o Espírito de Jesus, ele passou a não ter só a identidade divina, mas também a humana. É por isso que ele, o Espírito Santo, pôde começar a habitar dentro de nós. Mais uma conquista de Jesus Cristo para nós. O Espírito Santo que antes, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, tinha natureza divina. A partir do momento que ele, com a morte de Jesus, ele também ganhou ali a parte humana. Então ele pôde entrar em nós. Ele pode então habitar em nós como ele habita em nós. Como é uma realidade do corpo de Cristo hoje. Eu, pela glória de Deus, pela graça de Deus, tenho o Espírito Santo morando dentro de mim. Vocês que estão nos assistindo, vocês que reconheceram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, vocês têm o Espírito Santo habitando dentro de vocês. E é por isso que de dentro de vocês fluem os rios de água viva. Mas nós, primeiro, temos que ter essa noção, essa consciência, esse conhecimento. Depois nós precisamos ter fé. Fé para acreditar e para saber que essa obra foi feita e é feita dentro de nós. E, após isso, nós temos que ter uma prática diária, uma prática de vida divina diária, para que esses rios efetivamente e livremente fluam de dentro de nós. Nós não podemos ter dentro de nós, irmãos, nada para obstaculizar o fluir desses rios. Nós temos que estar limpos, nós temos que estar abertos ao Espírito Santo, conectados com Deus, para fazer com que esses rios fluam. Olha a nossa importância nessa sociedade. Olha a nossa importância no mundo. Olha só como que nós cristãos, nós temos que colaborar. Olha só como que nós temos que fazer a obra, que é a obra de Deus. Muitas são as pessoas que não têm uma consciência, um conhecimento do que é Deus, do poder de Deus, e muito menos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós devemos fazer com que essas águas alcancem essas pessoas, para que onde quer que nós estejamos, nós possamos carregar e fazer fluir esses rios de dentro de nós. Onde quer que nós cheguemos, nós precisamos ali levar isso, para que aqueles que nos rodeiam, para aqueles que estejam pelo nosso caminho, para aqueles que estejam onde nós estejamos, para que eles conheçam a realidade do nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles saibam que o nosso Deus é maravilhoso, para que eles saibam que Deus tem o controle de tudo, para que eles saibam que Deus criou o mundo, fez tudo que está no mundo e tem o controle de tudo. A palavra de Deus, ela nos diz que nada acontece a não ser pela vontade de Deus. Um fio do meu cabelo não cai se não for da vontade de Deus. Uma folha não cai da árvore se não for da vontade de Deus. Imaginem as outras coisas. Imaginem tudo aquilo que nós temos aqui nesse mundo, nessa sociedade, e que Deus tem em si o controle. Deus trabalha. Deus faz. Faz o quê? A obra dele. Ninguém pode fazer a obra de Deus, porque, claro, a obra é de Deus. Nós cooperamos na obra de Deus, porque a obra, o querer, o fazer é de Deus. Nós estamos aqui como instrumentos nas mãos de Deus. E nós devemos ter essa sabedoria, nós devemos ter essa fé, essa convicção. Porque ainda mais nesses dias que nós passamos,
Ainda mais nessa situação de pandemia que nós estamos. Como eu disse no começo, muitas são, né, as questões, muitos são os problemas que nós temos acompanhado aqui mesmo na nossa cidade. E nós devemos fazer com que, né, a palavra de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus estejam, né, fluindo nessa cidade. Né? Muitos dizem que a igreja, o corpo de Cristo, né, é um freio moral para a sociedade. E de certa forma é isso mesmo. O corpo de Cristo, e aqui eu não estou dizendo de igreja A, igreja B, igreja C, estou dizendo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que participar ativamente da sociedade para fazer com que as bênçãos de Deus, a salvação de Deus, a cura divina, a libertação divina cheguem a todos. Nós cristãos não podemos negligenciar, nós não podemos virar as costas para os problemas que nós temos. Nós temos que ser atuantes. Atuantes como? Levando a palavra de Deus. Atuantes como? Fazendo a vontade de Deus. Quantas vezes nós já temos falado sobre isso aqui? Quantas vezes nós até parecemos repetitivos nisso? Mas é que nós precisamos, né, fazer com que o corpo de Cristo atue nessa sociedade. Nós precisamos fazer com que o conhecimento de Deus chegue a todos. Nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam quais são os seus direitos divinos. As pessoas conheçam quais são os seus deveres divinos. Eu que atuo como advogado, eu sempre digo para as pessoas que todo e qualquer cidadão precisa conhecer os seus direitos e os seus deveres. Precisa conhecer. Precisa conhecer. Direitos e deveres. Eu não posso fazer diferente, eu não posso orientar diferente em relação à vida espiritual. Todo e qualquer cristão, toda e qualquer pessoa, né, temente a Deus, precisa conhecer os seus direitos e os seus deveres. A Bíblia Sagrada precisa ser conhecida. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos saber quais são os nossos direitos e os nossos deveres. Nós precisamos ter consciência e fé do que Jesus já fez por nós. Muitas vezes nós estamos pedindo, nós estamos buscando algo que Jesus já conquistou por nós lá na cruz do Calvário e nós nem sabemos. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Eu preciso ter essa consciência. Quantas vezes eu estou orando e buscando por alguma coisa que depois Deus diz, Jesus já fez isso na cruz. Jesus já te deu. Você precisa tomar posse. É o que eu disse no começo. Nós temos a propriedade, mas nós não tomamos posse, nós não entramos nela. Nós temos a casa, né, sentido figurado aqui, é nossa, mas nós não entramos nela. E é assim com Jesus Cristo. Quantas coisas Ele conquistou para nós, por nós e para nós na cruz. E nós aqui estamos buscando, orando, querendo, às vezes ficando até abatido espiritualmente, esgotado espiritualmente, porque nós não temos essa consciência. E porque nós também, hoje, eu vou até confessar para os irmãos, eu estava a caminho de casa, e no final da tarde, depois do trabalho, e estava chovendo muito, e muitas ruas estavam alagadas, né? Estava difícil transitar pela cidade. E eu comecei a pensar e comecei a refletir, né, nisso, e veio essa passagem de João 7,37, né, depois 38. Fiz essa comparação, né, que se for ver assim não tem muito a ver, mas aqui eu vendo aquela imagem daquelas correntezas, daquelas águas, eu lembrei dos rios de águas vivas, né, de água viva, que flui de dentro de nós. Aquele poder, aquela força, né, da água, daquela correnteza indo,
carregando o que vinha pela frente, impedindo o trânsito, impedindo que as pessoas se locomovessem, impedindo que as pessoas chegassem em casa, arrastando tudo que vinha pela frente. Mas nós temos, ao revés disso, ao contrário disso, pela graça de Deus, rios de água viva fluindo dentro de nós. Nós não vamos estragar, nós não vamos quebrar nada, nós não vamos impedir nada. Pelo contrário, nós devemos levar vida, alegria, paz, saúde, prosperidade. A igreja, o corpo de Cristo, precisa sim falar sobre prosperidade. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou dizendo de prosperidade material financeira. Eu estou dizendo de prosperidade completa, abrangente. Prosperidade é paz, é saúde, é bênção, é sabedoria, é conhecimento, é felicidade, é alegria no Senhor. E também, por que não, a prosperidade financeira. A prosperidade ela é completa. Deus, Ele nos abençoa de forma rica, abundante. Será que nós temos essa consciência? Dezembro do ano passado para janeiro deste ano de 2020, quantas vezes eu falei lá nas nossas reuniões do Ministério Reinar com Cristo que 2020 seria um ano de prosperidade? Olha só, nós estamos em junho, nós estamos praticamente no meio do ano. E eu me lembro daquilo que eu falava lá em janeiro. Será que nós realmente estamos? Eu me perguntando, tá? Será que aquilo que eu falei, que nós estamos no ano da prosperidade, será que nós realmente estamos no ano da prosperidade? Será que com tudo isso que está acontecendo, dessa pandemia, desse vírus, desse caos que nós enfrentamos, será que nós estamos numa prosperidade? Às vezes parece até que eu errei. Às vezes parece até que eu não tive um entendimento espiritual daquilo que me foi passado. Mas eu não tenho problema aqui em reconhecer erro, não. Mas eu ainda creio, que esse ano de 2020 é um ano sim de prosperidade. De prosperidade completa, de prosperidade de saúde, de paz, de conhecimento, de sabedoria, de alegria, de felicidade, de prazer, de regozijo no Senhor e de prosperidade financeira. Deus tem o controle, Deus tem o poder, Deus tem a autoridade. Se nós estamos passando por isso, saibam, é com a permissão de Deus. E quando eu digo a permissão de Deus, não é necessariamente a vontade de Deus, mas é a permissão de Deus. E Deus tem o controle. Mas Deus não vai fazer nada, mas Deus não vai parar isso, Deus não vai dar um jeito. Deus já deu um jeito há mais de 2000 anos. O jeito que Deus nos deu, a saída que Deus nos deu, o resolver do problema que Deus nos deu, estava lá naquela cruz do Calvário, com Jesus Cristo pendurado e vertendo todo o seu sangue na cruz. Aquilo foi tudo o que Deus já fez por nós. E como o próprio Jesus disse naquela cruz, está consumado. Deus já fez tudo por nós. Jesus Cristo já fez tudo por nós. Está consumado. Até quando nós vamos ficar cobrando uma atitude de Deus? Até quando nós vamos ficar cobrando uma saída da parte de Deus? Até quando nós vamos achar que porque nós estamos adoecendo, morrendo, perdendo as coisas, é porque Deus não nos ama e porque Deus não tem o controle? Deus nos ama e Deus tem o controle. Ele nos ama tanto, como diz a palavra de Deus, que Ele entregou o seu único filho naquela cruz do Calvário para morrer por nós, vertendo todo o sangue. E eu vou chegar para Deus e falar que Deus não faz nada, que Deus não quer saber de mim, que Deus esqueceu de mim, que Deus não está preocupado comigo? Deus está preocupado com nós desde a eternidade passada. Ele cuida de nós dia a dia. Ele nos abençoa dia a dia. Ele busca e Ele quer de nós uma intimidade. E a intimidade que eu digo aqui, como eu já disse antes, é aquela intimidade de peito com peito.
Essa é a intimidade que Deus quer ter conosco. Ele quer ter conosco. Mas nós devemos buscá-lo. Nós devemos não só falar com Deus, mas também ouvir Deus falar conosco. Nas nossas orações nós pedimos, e não está errado pedir, que a palavra diz, pedir e dar-se-vos-á. Nas orações nós intercedemos, nós falamos os nomes, nós falamos os nossos problemas, nós falamos o que nós queremos. Mas nós temos que ter um tempo para ouvir, né, Deus falar conosco. Porque Ele quer falar conosco. E porque Ele fala conosco. É que por muitas vezes nós queremos falar, pedir, e nós já encerramos a oração, nós já encerramos o nosso momento devocional e nem esperamos Deus falar conosco. Devemos saber que o nosso Deus é um Deus muito ético. Muito ético. Muito ético. Ele não entra sem a nossa permissão. Eis que estou à porta e bato. Ele está na porta batendo, mas será que eu vou abrir a porta para Jesus Cristo? Será que eu vou dar livre acesso para Jesus Cristo para dentro de mim? Será que eu vou permitir? Será que eu permito que Jesus Cristo tire de dentro de mim tudo aquilo que precisa ser tirado? Porque isso também é ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus não é só orar em línguas. Não é só fazer sinais e maravilhas. Tudo isso, eu prezo muito por isso. Eu reconheço, tenho a consciência, tenho a fé, a convicção de que tudo isso é de Deus, que tudo isso é bíblico. Mas não é o bastante. Não é o suficiente. Não é tudo. É apenas um sinal. É apenas uma fração do que Deus tem para nós e do que Deus tem para nós. A minha esposa Juliana, um beijo, meu amor, para você e para Catarina. A minha esposa comentou aqui que quanto cresci nesse período difícil, quantas situações lindas o Senhor nos proporcionou mesmo em meio ao caos. Ele veio, Ele sempre vem, e Ele não nos abandonou e nunca nos abandonará. Amém. Muitas são as questões, muitos são os problemas, os momentos difíceis que todos nós estamos passando. Mas se nós tivermos uma visão espiritual, se nós tivermos a nossa alma inclinada para o Espírito, nós vamos perceber, como bem aqui a minha esposa apontou, que Deus está presente, que Deus ele tomou conta e toma conta de tudo, e que Ele nos proporciona momentos maravilhosos, momentos de bênçãos, momentos de alegrias, momentos de intimidade, momentos de conhecimento, momentos de regozijo nele. Nós aqui, quando passarmos toda essa questão da pandemia, nós aqui, eu, minha esposa, minha filha, nós vamos pontuar alguns pontos, do que quantas coisas têm nos acontecido. Momentos difíceis, como minha esposa disse, momentos até ruins. Momentos difíceis e ruins que Deus se fez e se faz presente. E momentos de alegrias, momentos de felicidades, proporcionados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós reconhecemos isso e nós damos graças por isso. Então, irmãos, em síntese, Jesus Cristo está à disposição, está de braços abertos para nos receber. Ele chama para Ele a responsabilidade. Para quem tem sede, que vá até Ele e beba. E nós, cristãos, temos sim hoje o Espírito Santo habitando dentro de nós, e por isso, de dentro de nós, fluem rios de água viva. E nós precisamos permitir cada vez mais isso. Nós precisamos cada vez mais ter a consciência, a fé do que é isso. Do poder espiritual disso. Porque nós somos seres espirituais. Nós somos feitos para a eternidade. Nós temos que estar atentos, a nossa visão tem que ser espiritual. E nós devemos ter
consciência da nossa importância, né? Da necessidade de um atuar cristão na nossa sociedade de hoje. Orando, pregando a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, né? Para que o mundo saiba e conheça o nosso Deus, que é um Deus maravilhoso. Que os irmãos, né, estejam cada vez mais cientes do poder, né, da palavra de Deus, do quanto a palavra de Deus é poderosa, de quanto a palavra de Deus, né, pode alcançar a vida das pessoas, e de que a vontade de Deus, primeiramente, está na palavra dele. Nós precisamos crer, buscar, meditar, orar e pedir ajuda a Deus, né, nas nossas leituras bíblicas. E eu peço novamente para os irmãos que fiquem online, né, fiquem conectados conosco amanhã às 20 horas pelo Facebook, sexta-feira também às 20 horas o nosso culto pelo Facebook, e diariamente nos nossos perfis aqui do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube são postadas, né, as pregações, as porções da palavra, e que os irmãos, né, nós pedimos para que compartilhem, para que curtam, para que comentem, né, e nós estamos abertos aos pedidos de oração, aos pedidos, né, de intercessão, às sugestões, né, as dúvidas, podem contar conosco, né? Eu aqui já me despeço dos irmãos, pedindo a Deus em oração para que abençoe vocês, para que proteja vocês, para que ilumine vocês, para que dê sabedoria a vocês, para que dê conhecimento da palavra de Deus, e que vocês sejam canais, instrumentos de Deus, para que dentro de vocês cada vez mais fluam os rios de água viva. Fluam os rios de água viva do nosso Senhor Jesus Cristo. Fluam rios, né, de água viva do Espírito Santo. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Né? Nós pedimos em nome de Jesus. Agradecemos, né, pela companhia, né, pela comunhão dos irmãos. E nós desejamos uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado.